documento histórico que definiu em apenas 30 artigos os direitos essenciais de todos nós. Desde que foi decidido que era hora de estabelecer limites que nunca mais deveriam ser ultrapassados. Uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt elaborou o texto 10 de dezembro de 1948, em Paris. Nascia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou citar aqui o primeiro artigo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, dotados de razão e consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade. Finalizando aqui um breve comentário dos direitos humanos, nós vamos passar agora para o nosso trabalho, que é Crimes de Racismo no Brasil. Obrigada. Breve histórico sobre o crime de racismo no Brasil e como ele é atualmente tipificado na legislação brasileira. O termo racismo significa preconceito e discriminação a pessoas de etnias diferentes. O racismo pressupõe que existe uma hierarquização entre etnias, considerando que umas são superiores a outras. No Brasil, quando falamos de racismo, a primeira ideia que nos vem à mente é aquela praticada contra os negros, mas outros grupos étnicos, como os nordestinos, por exemplo, também sofrem com essa questão. Ao se falar de racismo como hierarquização de uma etnia sobre a outra, podemos perceber que ela existe no Brasil desde a chegada dos portugueses, que se julgavam superiores aos povos indígenas, achando-se no direito de dizimar quase por completo a população nativa. Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, marcando oficialmente o fim da escravidão no Brasil. Porém, o fim da escravidão não representou o fim da hierarquização étnica no Brasil e, consequentemente, o racismo continua sendo praticado. Nos dias de hoje, além do texto constitucional vigente que determina que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, a Lei 7.716 de 1989 define os crimes referentes à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Um dos principais pontos dessa lei é o artigo 20, que define a prática do crime como praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena para este tipo de crime é de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Cabe ressaltar a diferença entre crime de racismo e injúria racial. A injúria é definido como ofensa à dignidade ou decoro de alguém, decorrente da utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, estando o infrator sujeito a pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. O bem jurídico da injúria é a honra subjetiva da vítima e o do racismo é a igualdade. Outras leis, como o Estatuto da Igualdade Racial e muitas outras, visam a diminuição da desigualdade étnica no Brasil. E aqui no Brasil, é um país fruto de anos de cultura racista e opressora. Podemos perceber que o racismo no Brasil possui raízes muito mais profundas que demandam amplas pesquisas em diversas áreas para se chegar a um entendimento de todo o seu contexto histórico e como ele pode ser atenuado. Agora nós vamos escutar um relato real. Boa tarde. Então, eu me remeto à década de 70, onde eu vivenciei uma situação muito ruim, porque eu estudava numa escola particular e eu era a única criança negra daquela sala. E aquele dia eu cheguei um pouco mais tarde, as aulas já tinham começado. E ao entrar em sala de aula, observava que os olhos dos meus colegas estavam fitos em mim. E eu não entendia porque ninguém nem queria chegar perto de mim. E não demorou uns 20 minutos, o diretor da escola chegou, entrou na sala e anunciou que havia sumido um livro e que todos os alunos iam ser questionados porque o livro tinha sumido daquela menina.
primeiro nome que foi chamado da lista e a única aluna que foi chamada para a sala do diretor fui eu. E ao chegar na sala, as perguntas foram: aonde você mora? Qual é o emprego da sua mãe e do seu pai? Como que você conseguiu comprar esse livro? E não havia pergunta do livro. Ninguém me tratava como uma aluna, mas sim eu fui colocada como uma pessoa que eu tinha que ser interrogada. E era a única aluna da sala de aula. E ao voltar para a sala, depois daquela entrevista, eu via que todos os meus colegas olhavam para mim e me discriminavam. E ninguém queria mais andar perto de mim. Todo mundo se afastou. E a partir daquele momento eu passei a ser uma sombra. Eu queria ser a menina que varria a sala. Eu queria ser a menina que ajudava a professora para que ninguém me acusasse de mais nada. Porque só eu fui para aquela entrevista. Então, e como a professora Ana bem relatou em sala de aula, é muito recente a cobrança da injúria e dos crimes de racismo, que são 50 anos. Final do século XIX para o início do século XX. O século XX ele foi embora. Estamos no século XXI, mas as feridas ficaram.